eu sou Ed Van Fel e esse é o meu canal e nós estamos aqui para falar do Vivendo e Escrevendo, que é o nosso vlog de hoje. Pois é, o Vivendo e Escrevendo, eu fiz essa proposta porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre não só os livros que eu escrevo, mas também sobre a arte de viver e de escrever, porque é uma arte, gente, você tem que rebolar muito conforme a música para viver e de escrever. E muitas pessoas começaram a pedir, você vai dar dica para quem quer escrever, como é que publica e tudo mais, então eu achei ótimo que haja esse interesse, essa curiosidade. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tudo que eu aprendi. Eu escrevo, cara, escrever assim em caderninho, eu escrevo desde que eu me entendo por gente, assim, desde dos 14, 15 anos na escola eu já escrevi. Tem vários caderninhos dessa época, inclusive. Mas começar a querer, assim, a ambicionar ser profissional nisso foi realmente a partir do 2º grau. E depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas assim, que isso eu acho que é um outro tema, tá? Não é isso que eu quero falar agora, mas eu escrevo há muito tempo. Só para vocês saberem que há pelo menos mais de 20 anos eu escrevo profissionalmente, tá? Que eu comecei profissionalmente em 96, né? Então tem 20 anos, 21 anos já, que eu escrevo profissionalmente. Então eu já tenho algumas coisas para passar para quem está afim de entrar nesse meio. Então eu vou começar falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é: você quer ser escritor? E aí eu continuo a pergunta aqui: tem certeza? Por que eu pergunto assim, se você tem certeza? Porque as pessoas, elas têm uma visão muito fantasiosa do que é ser escritor, né? Tanto que eu lembro que meu pai me apresentava assim que eu comecei a trabalhar na Scala. Eu já tinha me formado, né? Eu já tinha trabalhado em várias coisas, já tinha sido modelo e tudo mais. E meu pai sempre me apresentava como minha filha escritora. Deixa eu tirar o banco do celular que ele faz e toca assim aqui, peraí. E ele sempre me apresentava como essa minha filha é escritora. Parecia sobrenome, né? E aí eu perguntei ao meu pai, por que a sua mãe me apresenta como jornalista? E aí ele parou, pensou, falou, é que ser jornalista no Brasil não é tão legal como ser escritor. Então eu achei engraçado, porque eu fui jornalista por um tempo, né, fiz muitas matérias, participei de revistas e tudo mais, mas o que dava glamour mesmo, né, quando eu falava eu sou jornalista, as pessoas elas falavam, quando eu falava eu sou escritora, é mesmo? Então havia um interesse maior, assim, como se realmente você fosse alguém mais interessante por causa dessa profissão. E aí eu comecei a observar que as pessoas têm uma visão fantasiosa do escritor, tá? Elas pensam que, o escritor é rico, né? Que ele faz um livro, ele fica rico, que ele passa o dia inteiro em casa escrevendo na frente da lareira com o seu labrador deitado no tapete vermelho. Às vezes fumando cachimbo ou tomando a sua taça de vinho, assim. E, gente, não é bem assim que funciona, tá? Então eu vou tirar aqui algumas fantasias desse meio para que você tenha certeza do que você quer, porque eu já vi muita gente como editora, eu também sou editora, e como editora eu já vi muita gente começar na carreira de escritor e abandonar. Por quê? Porque não era o que eles esperaram. Então eu acho que é justo você ter a informação correta para tomar sua decisão se você quer ser escritor mesmo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa compreender sobre ser escritor é que é um trabalho solitário. Você vai passar muito tempo sozinho, tá? E muita gente não consegue ficar sozinha. Muita gente gosta de ter pessoas em volta, gosta de estar conversando com alguém no telefone, no WhatsApp. E a solidão é uma coisa incômoda para essas pessoas. Então você não pode ser escritor se você não dominar essa parte sua. Ser escritor é um trabalho solitário. Tá, você vê o escritor lá, bonito lá, cercado de gente, as fotos da Ed nos lançamentos, assim. E aí você fica assim, imaginando, cara, que legal, a Ed tá cheia de amigos o tempo inteiro. Não, para eu estar ali cheia de amigos, eu passei muitas horas negligenciando aqueles mesmos amigos, porque eu precisei escrever. E quando você vai escrever, é um trabalho solitário. Quando você vai pesquisar, porque você precisa de pesquisa, é um trabalho solitário. É algo que você faz sozinho. E às vezes, assim, eu tenho muita sorte,
porque eu casei com um escritor também, né? Então a gente conversa muito sobre os nossos universos. Então é um trabalho para mim menos solitário, pelo menos desses universos. Nos outros universos ainda é um trabalho solitário, né? Então assim, se você não gosta da solidão, não gosta de um trabalho solitário, não é uma profissão interessante para você, ok? Você também precisa saber uma segunda coisa muito importante. Ser escritor é um trabalho eterno. Nunca vai parar. Nunca! Basicamente, o que eu quero dizer com isso? Que não é um trabalho que você possa fazer de 9 às 5. Assim, olha, eu vou acordar 9 horas, 8 e 9 eu vou pegar e 2 eu vou parar. Não, não é. Porque você depende muito de uma coisa chamada inspiração. E você também depende muito de uma coisa chamada pesquisa, que faz parte de qualquer livro. Mesmo que você vai escrever um romance, uma fantasia, você precisa pesquisar antes. Então, é um trabalho que não tem muito hora, nem para começar, nem para terminar. E você não tem hora marcada com a inspiração. Então você vai estar no metrô, como já aconteceu comigo, e tem que, em pé, desesperadamente, pegar um caderninho na sua bolsa e anotar a ideia, porque ela apareceu naquele momento, naquele minuto. E se você deixar para fazer isso depois, você vai esquecer. Tá? Isso aí é fato. Vai esquecer. Uma em cada 100 ideias você até não esquece, mas a maioria das vezes, se você não anotar, ela vai para o espaço. Então, não é exatamente um trabalho que você tenha uma coisa formal, não. Ele é muito sagitariano, assim, ele tem um ritmo próprio, ele é espaçoso, é um trabalho espaçoso, né? Então, é só para você ficar ciente de que você não vai trabalhar 2 horas por dia e depois vai ficar vendo televisão bonitinho lá. Não, é um trabalho muitas vezes de noites a fio, de dias a fio, entendeu? Então assim, não é algo que você possa colocar numa caixinha. É uma coisa que vai tomar conta da sua vida. Você vai estar num passeio, você vai estar no almoço com a família e você vai estar tendo ideias, mesmo que você não saiba, você vai estar observando. Porque ser escritor é um trabalho de observação. Você vai observar o mundo à sua volta e vai traduzir a sua visão para os seus leitores. A terceira coisa é que você vai precisar buscar a excelência, sabe? Sempre trabalhar pela excelência. Muita gente que chega para mim com livro, a pessoa já chega perguntando como é que ela faz para publicar. A maioria delas não tem nem o livro pronto. Quando ela tem o livro pronto, o livro tá tosco. Tá tosco toda a vida. E aí, a gente, assim, o meu trabalho como editora é sempre burilar. Porque se eu vou colocar o selo da Linhas Tortas, que é pequena, mas é limpinha, assim, vai ter que ser alguma coisa que eu tenho orgulho de vender. Como eu tenho orgulho de vender tudo que a Linhas Tortas faz. Se eu tenho vergonha, como é que eu vou vender? Eu não consigo, gente, eu não consigo. Eu tenho esse problema, eu não sei mentir. Então, a pessoa vai perguntar pra mim, esse livro é bom? É interessante. Não dá, eu não consigo. Então eu preciso que o livro seja bom, para que eu possa vendê-lo. E por isso eu vou burilar, eu vou pedir pra pessoa mexer em determinadas coisas. Mas às vezes, gente, é tanto problema que a pessoa teria que começar do zero. Assim, são livros muito toscos mesmos. E muitos autores, eles resistem muito, porque eles têm uma ânsia tão grande em publicar que eles não buscam a excelência. Esse aqui foi o meu primeiro livro, O Portal, tá? E eu amo essa capa, eu amo esse livro, e eu fiquei muito feliz que eu não consegui publicar ele na época que eu tinha acabado de escrever e eu achava o melhor livro do mundo. Sempre que você escreve, gente, você vai achar que é o melhor livro do mundo, é que nem filho, ele é sempre mais lindo que todo mundo. E eu dou graças a Deus de não ter conseguido publicar. Por quê? Porque foi o tempo que eu precisei para melhorar a minha escrita, amadurecer, e na hora que chegou o momento de publicar, que já eram vários anos depois, eu consegui colocar o texto de uma maneira legal, uma maneira mais profissional e contar a história que eu queria, da forma que eu queria. Até hoje eu leio e gosto, né? Tem uma pequena alteração que eu faria nele, devo fazer na segunda edição, mas é uma coisa irrelevante. Ele inteiro é do jeito que eu gosto. Agora, se eu tivesse publicado os meus primeiros livros, gente, eu ia ficar morrendo de vergonha até hoje. E tem gente que, porque a gente pode fazer por demanda, faz mudanças no livro a cada edição.
não só revisão normal, tá? É mudança mesmo, o cara sai mudando o livro. Então cada livro que você compra dele, cada edição, é um livro diferente, né? E eu acho que não é bem assim. Eu não gostaria de fazer isso. Eu acho que você tem que buscar a excelência. Você quer ser escritor? Então você tem que meter na cabeça que você tem que ser profissional. Não é escritor por hobby. Se é para escrever por hobby, faz um blog. Muito melhor. Porque aí você vai alcançar um público enorme, você não tem compromisso, você vai se divertir, você vai colocar suas ideias para o mundo. E um dia, se você quiser, você faz uma publicação pequena, por demanda, enfim, uma tiragem pequena, e faz assim uma coisa como hobby. Como hobby, tá valendo. Agora, como escritor profissional, você tem que ser excelente, você tem que procurar compreender quais são os atos, como se constrói diálogo, como se constrói personagem. Gente, eu vejo às vezes os personagens que chegam horríveis, assim, tenebrosos, até coisa profissional a gente vê personagem ruim, mas você não pode se basear nisso. Você tem que entender que você não tem todo o marketing atrás de você, nenhuma editora vai, as pessoas acham isso também, que a editora ela vai transformar você num astro da noite pro dia. Não é assim que funciona. Quem vai vender o seu livro é você, não é a editora. Quem vai vender o teu nome é você, não é a editora. Então você tem que ter excelência, você tem que buscar ser o melhor no que você faz. Você vai fazer curso, você vai estudar, você vai ler livro, você vai ver filme, discutir com pessoas inteligentes, se aquele roteiro fez sentido, se não fez, porque se você não tem pessoas inteligentes à sua volta, você não tem com quem discutir e o seu padrão vai descer. Se você não lê, se você não aprende, o teu livro sempre vai ser medíocre, porque intuição, instinto não basta, talento não basta para você ser excelente. Ele é só um pontapé inicial. A quarta coisa que eu quero falar para você, antes de você decidir se você quer ser escritor ou não, é a instabilidade financeira. O escritor, a gente também tem uma imagem do escritor americano, né? E as histórias de sucesso, elas pipocam. Então, todo mundo pensa na J.K. Rowling, que passou fome, que escrevia numa lanchonete, que ficou desempregada, assim, aquelas histórias de superação. Assim como ela, muitos outros, né? E você se concentra naquela história de que aí ela fez o Harry Potter e aí ela ficou rica. Gente, não foi assim. Ela fez vários livros do Harry Potter. E a estrutura de livros americana e europeia é totalmente diferente. Ela só explodiu mesmo quando a série de livros foi comprada pelos americanos. E aí, no americano, nos Estados Unidos, a gente tinha outro papo. Que aí, quando você vende o livro, você já pode ter a proposta, você primeiro já recebe adiantamento, que é grande, as tiragens deles são grandes, eles têm uma estrutura de marketing realmente de transformar você, de marcar eventos para você, então, e de vender o teu livro, às vezes, para a indústria de cinema, que é uma coisa que você já vai fazendo contrato. Então, a indústria americana é outra. Então, se você quiser entrar na indústria americana, você fala um ótimo inglês, pega um avião, vai para Los Angeles e batalha isso lá. Agora com Trump vai ser um pouco mais difícil, mas você pode tentar. Mas aqui no Brasil é tudo muito amador ainda. Primeiro, assim, é muito amador. Nosso mercado é completamente diferente do mercado americano e europeu. Então você não pode se basear nesse tipo de história, ok? São pouquíssimas histórias de pessoas que conseguiram se dar bem dentro do mercado literário, tá? Então, brasileiro. Então você vai ter que entender que você vai viver com uma instabilidade financeira muito grande. O escritor, o escritor brasileiro ainda mais, ele não pode depender de inspiração. Porque se ele não escrever, ele não come. Assim, é sério, gente. Eu escrevo, como eu falei, há 21 anos, profissionalmente. E eu trabalho no carnaval, no Natal, no Ano Novo, no domingo. Quando tiver trabalho, eu trabalho. Assim, por quê? Porque você não pode dizer não. Porque hoje você tem trabalho, amanhã talvez você não tenha. Mês que vem talvez você não tenha. O mercado é muito instável. E apesar de eu vender muito bem, o mercado é muito instável. Então, quando você tem um pedido de um livro, você faz. Com inspiração, sem inspiração, você puxa a inspiração. Eu vou fazer depois um vlog sobre como você domina a inspiração. Você não precisa depender dela, tá? Ela pode vir quando você quiser, sim. Mas aí eu ensino essa técnica depois. Mas enfim, mesmo assim, gente, é uma estabilidade financeira. Você não vai ter aquele valor certinho por mês. Direito autoral é uma coisa que demora, é pouco. O pessoal às vezes tem a ilusão de que e-book
é uma fortuna, não é. E-book vende pouco no Brasil. Tem muita gente ainda que não tem acesso à internet. Tem muita gente que não usa cartão. Então, e-book ainda é complicado no Brasil. Vende, mas você tem que ter muito livro vendendo muito para poder ganhar alguma coisa relevante em e-book. Tá? E em livro é difícil também, tá? Porque o livro ele tem um lucro muito pequeno, o direito autoral é muito pequeno e ainda mais em época de crise realmente vende bem menos. Então você não pode contar com direito autoral, você não pode contar com nada. Geralmente é uma vida muito instável financeiramente, sim. Se você não tem disposição para isso, para ser escritor, é ignorar as contas chegando. Então se você não tem disposição para isso, é melhor você pensar numa outra profissão ou numa profissão paralela, o que me leva ao a quinta dica, a quinta coisa que eu quero falar para você. Não dá para ser só escritor, você tem que ter um outro trabalho, tá? Então, o que eu sugiro para você é que você tenha um trabalho que mexa com criatividade, que você goste, porque aí você vai usar este outro trabalho para apoiar o teu trabalho de escritor. Então, por exemplo, eu escolhi jornalismo. Por quê? Porque era uma maneira de eu escrever. Era uma maneira de eu estar ligada com as pessoas. Então era um trabalho que era paralelo. Hoje eu não me considero mais jornalista. Claro que eu sempre vou trazer tudo que eu sou, tudo que eu aprendi da profissão comigo. Mas eu sou muito mais escritora do que jornalista. Porque a minha fonte de renda é muito mais de livro do que de qualquer matéria que eu faça. Então você precisa encontrar um trabalho e principalmente, mas eu não tenho faculdade, eu não tenho vontade de fazer isso. Tudo bem, você pode escolher um trabalho que pague bem, mas que não te consuma 16 horas por dia. Porque se te consumir 16 horas por dia, você nunca vai ser um bom escritor. Ou você não vai conseguir escrever tudo o que você gostaria. Porque você não vai alcançar a excelência, porque você não vai ter tempo. Assim, trabalho que te consome demais, não tem como você escrever. Entendeu? Então, você tendo um trabalho, de repente, de meio expediente, que te pague o bastante, o suficiente para o que você precisa, aí sim você consegue gastar o resto do teu tempo escrevendo ou melhorando ou buscando, como eu falei, as pesquisas, a excelência. E a última dica, tem muitas outras para dar em outros temas que a gente fala depois. A última dica é que se você quiser ser escritor, você precisa ser paciente. Você precisa esperar. Só o tempo vai tornar você realmente bom. Bom no que você faz e bom bastante para você ser reconhecido. Vários escritores só tiveram reconhecimento depois de mortos. Vários escritores morreram na pobreza e na sarjeta. Eu sinto muito dizer isso, mas escrever é algo que demora para dar frutos. Hoje demora menos. Por quê? Porque nós temos essa coisa maravilhosa que é a internet. Então você tem como alcançar o seu público de uma maneira mais rápida, sem depender das grandes editoras. Que as grandes editoras dificilmente vão abrir a porta para alguém que elas não conhecem. Ah, acontece? Acontece, gente, mas ganhar na loteria também acontece. Mas não é uma coisa com a qual você pode contar. Então você precisa realmente compreender que o seu trabalho está começando hoje, hoje você decidiu, eu quero ser escritor sim, eu quero escrever minha história sim, não vai ser só uma história, não vai ser uma história que você vai conseguir escrever bem de primeira, você vai levar tempo, se você está começando agora, você vai levar um tempo razoável para alcançar a excelência, se tornar bom no que faz, publicar, ser reconhecido, ter o seu público, conquistar a sua audiência e ganhar dinheiro. Ok? Então, esse foi o Vivendo e Escrevendo. Eu sou Ed Van Feu, jornalista e escritora, e gostei muito de fazer esse vlog. Se você tiver mais sugestões, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, é só se inscrever no canal. Toda quinta-feira tem um vlog só sobre livros, só sobre a arte de escrever, e eu falo também um pouco sobre a trajetória dos meus próprios livros, porque pode também ajudar você a dar uma luz, né, quando você for escrever as suas histórias, ok? Então é isso, muito obrigada, um super beijo, e se você gostou, deixe seu curtir. Beijo!